Oi, pessoal. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, onde a gente vai utilizar a regra da potência, tá bom? Então, relembrando, né? Regra da potência, quando a gente tem uma função do tipo x elevado a n e a gente quer derivar ela, né, com relação a x, isso vai dar n vezes, a derivada, né, dessa função vai ser n x elevado a n menos 1. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui y igual a x elevado a 100, e eu quero calcular a derivada disso, então, deixa eu já falar aqui sobre o uso correto da matemática, da linguagem matemática, tá? Primeiro, eu estou calculando a derivada disso aqui, eu não estou calculando essa função, então eu não posso pura e simplesmente, porque algumas pessoas fazem isso na prova, colocar um igual aqui e ir calculando as coisas. Então, uma coisa é a função y, outra coisa é a derivada dela. Então, eu venho aqui e calculo a derivada dessa função. dy dx, tá? Ou se eu quisesse, eu poderia ter usado a notação y', não tem problema nenhum, tá? E quanto que vai dar isso? Então, x está elevado a 100, o expoente ali é 100, isso equivale a esse n, né, que está aqui. Esse 100 vai tombar, então isso vai ficar 100x elevado a 100 menos 1. Tá? Então, isso ficou 100x elevado a 99, tá? Eu poderia ter usado a notação y' é igual, e aí, 100x a 99. A notação não importa, tá? O importante é que é o seguinte, isso aqui não é y, tá? Não saiam colocando um igual aqui e fazendo a derivada como se ela fosse uma continuidade da função. Não é, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Então, nós temos aqui, vou colocar a função y igual a 1 sobre x, tá? O que acontece com essa função, tá? Isso aqui é a mesma coisa, e agora sim eu coloco um igual, porque eu estou trabalhando com essa função, não estou ainda calculando a derivada, isso é a mesma coisa que x elevado a menos 1, tá? Se vocês não lembram, tem que ver aquele materialzinho de álgebra que eu passei, tá bom? Aí, beleza, coloquei isso na forma de x elevado a menos 1, aí eu posso usar aquela regra da potência, tá? O que dizia aqui a regra da potência? Ó, tá aqui. Dizia x elevado a n, né? A derivada de x elevado a n é n x elevado a n menos 1, tá bom? Então, vou usar isso. Então, a derivada disso aqui, dy dx ou y', se vocês quiserem usar, tanto faz. Isso esse expoente aqui, ele vai tombar, então vai tombar aqui menos 1, x elevado a menos 1 menos 1, tá? Que é essa regra da potência, x elevado ao expoente, que estava lá, menos 1. Isso vai dar, então, menos 1, x elevado a menos 2, tá? E isso dá menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, essa é a resposta, menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Aqui é que entra muito a álgebra. Vou fazer mais um exemplo, tá? Vamos fazer y igual a raiz quadrada de x. E eu queria, né, o que isso me pedia era para derivar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar
que raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, tá? Como é que eu lembro isso, né? Também, de novo, álgebra, tá? Aqui é como se eu tivesse um x elevado a 1, e aqui raiz quadrada é 2, tá? E aí, existe essa regra, né? De que a raiz quadrada, né? As raízes, em geral, elas podem ser escritas dessa maneira. A gente vai fazer mais um exemplo sobre isso também. Então, a função ficou na forma de x elevado a uma determinada potência, tá? E aí, eu uso a regra da potência para resolver isso. Então, eu vou usar agora outra notação só para variar, tá? Então, posso colocar aqui y', tá? Se eu quisesse, eu poderia ter colocado y, dx, tanto faz, tá? É o quê? Isso vai ser esse expoente aqui, tá? Tombado, né? Então, ele vai tombar, então vai ficar aqui meio, que multiplica x elevado ao expoente que estava anteriormente, que é meio, menos 1, tá? Quanto que é meio menos 1? Tem que saber fazer fração direitinho. Meio menos 1 dá menos meio, tá? Façam a fração que vocês vão ver. Então, vai ficar x elevado a menos meio, tá? E isso aqui, então, é meio de raiz, olha, meio aqui é raiz quadrada, certo? Só que tem um menos aqui dizendo que isso aqui vai pro denominador. Então, ficou meio da raiz quadrada de x, tá? Aqui, essa última parte, só álgebra, tá? Vou fazer mais um exemplo, só para a gente fixar bem tudo isso que a gente está vendo. Então, vou fazer com a função y igual a 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é reescrever isso aqui, tá? Eu vou reescrever isso aqui de que forma? De forma que, primeiro eu procuro saber se ele pode ficar na forma de potência, tá? De x elevado a uma potência. E, nesse caso, ele pode. É só lembrar. Então, vou mais passo a passo aqui ainda, tá? Isso aqui é 1 sobre x elevado a 2/3, certo? Aqui tem um 2 e aqui tem um 3. Tá? 1 sobre x elevado a 2/3. Tá? 2/3. Tá? Como é o inverso, né, aqui da função, isso é a mesma coisa que x elevado a menos 2/3. Tá? Pronto. Coloquei a função em uma forma de potência, agora eu posso derivar, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, agora eu vou começar aqui vou colocar então a notação y' de novo, tá? Quando eu colocar y', aqui eu indico que eu estou começando a minha derivada. Então, y' vai ser quanto? Eu tenho o expoente aqui, qual que é o expoente de x? É menos 2/3. Perfeito, então, vai ser esse expoente, menos 2/3, vezes x elevado a menos 2/3 menos 1, tá? Aí, eu calculo quanto é menos 2/3 menos 1. Vamos lá. Então, vou fazer isso agora tudo com caneta preta. Então, isso vai dar menos 2/3, tá? X elevado a menos 2/3 menos 1. 1 é a mesma coisa que 3/3, certo? Então, para eu poder fazer a conta, menos 2/3
menos 3/3, certo? 1 é a mesma coisa que 3/3, certo? 3 dividido por 3 é 1. E agora, eu faço a conta. Isso dá menos 2/3, que multiplica x elevado, então, a menos 2/3 menos 3/3. Isso dá, então, menos 5/3, tá? E eu vou ainda reescrever isso aqui. Vou continuar aqui embaixo, então, tá? Essa conta. Então, y', e eu tô fazendo isso para y', tá? Y', então, é igual a menos 2/3, fazer bem passo a passo essa aqui, vezes, o que é x elevado a menos 5/3, né? Como ela tá no denominador, como ela tem um sinal de menos aqui, isso significa que isso é a mesma coisa que x elevado a 5/3 no denominador, tá? Isso é menos 2/3, e x elevado a 5/3, o que é? É a raiz cúbica de x elevado a 5, tá? Isso aqui é só regrinha de potência de álgebra mesmo, tá? Então, esses são alguns exemplos da regra da potência, tá? E eu vou agora mostrar algumas propriedades extras das derivadas, tá? Então, mostrando aqui uma propriedade, essas duas propriedades, elas saem direto do limite, tá? O que é? A derivada de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função, tá? Essa é a primeira regra, tá? E eu posso também escrever isso aqui na outra notação, tá? Se vocês preferirem, né? A gente pode escrever isso aqui dessa maneira aqui, né? C, f de x, né? Derivada é igual a constante vezes a derivada de f de x, tá? Isso aqui é só uma maneira diferente de escrever isso aqui. Outra, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas das funções. Então, eu tenho aqui que isso aqui vai ser df dx mais dg dx, tá? Onde g é a função que eu tenho aqui, tá? A função de x. Se fosse negativo, tá? Teria um menos aqui e tranquilo, tá? Também posso reescrever isso aqui, né, dessa maneira, só escrevendo com a outra anotação, que aí vocês usam a anotação que vocês preferirem, tá? Você tem f mais g, uma função de x mais uma função g de x, a derivada disso vai ser f' mais g', tá? E eu posso ainda combinar todas essas propriedades em uma só, tá? Então, de maneira geral, eu posso escrever, tá? Tô só combinando, tá? Então, combinando, né? Então, combinando as propriedades 1 e 2, o que a gente tem de forma geral é o seguinte: a derivada de uma função do tipo uma constante vezes uma função mais uma segunda constante vezes uma outra função, isso vai ser a constante vezes a derivada da primeira função mais a segunda constante vezes a derivada
da segunda função com relação a x, tá? Se tiver menos, vai ser a mesma coisa com menos, tá? Então, vou dar um exemplo de como a gente pode usar isso, um exemplo simples, tá? Então, se eu peço para derivar y igual a 3x ao cubo mais 2x mais 1, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular, então, y', tá? Que é a derivada. Vai ser o quê? Vai ser a constante. Então, deixa eu colocar cores aqui. Deixa eu colocar cores. A constante, então, vou colocar roxinho para constante, tá? E vou colocar azul para os expoentes, tá? Aqui tem x, né? X é a mesma coisa que x elevado a 1, tá? E aqui, então, o que eu vou ter? A constante, ela vai ficar paradinha, tá? Então, eu vou ter, a derivada é a constante, que vai ficar paradinha, vezes regra do tombo. 3, que estava ali no expoente, ele vai cair. X elevado a 3 menos 1, tá? Mais 2 é a constante que está multiplicando todo mundo. Então, 2 fica paradinho. Aí, aqui, o 1, né? Vai cair, derivada de x, então, é 1, né? X elevado a 1 menos 1. Tá? Mais a derivada de uma constante. Derivada de uma constante, quanto que é? É 0, né? Então, derivada da constante é 0, tá? Então, essa derivada aqui, ela ficou 3 vezes 3, que dá 9, x elevado a 3 menos 1, dá 2, mais 2 vezes, tá? Aqui tem um vezes, né? Mais 2 vezes 1, que dá 2, x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1, certo? Então, a derivada dessa função ficou 9x ao quadrado mais 2, tá? Então, pessoal, essa é uma das propriedades. Eu vou fazer um último exemplo, só para a gente ter isso aqui bem gravado na cabeça, tá? Então, vamos lá. Fazer mais um exemplo usando tudo isso. Então, se eu tiver y igual a 4x ao quadrado mais 2x, tá? Vou fazer ele aqui. Então, a derivada disso, quanto que vai ficar? Vou fazer agora um pouco mais rápido, tá? O 4 é constante, o 2 é constante, tá? A constante, ela vai multiplicar, e aí eu vou fazer a derivada pelo expoente que tem aqui. Então, aqui é 2, x elevado a 1, né? Aqui, né? 2x elevado a 1, e esse primeiro expoente é 2. Então, vai cair o 2 pela regra do tombo, tá? Aqui vai ficar x elevado a 2 menos 1. Fazer ainda... Não vou fazer passo a passo ainda, não. Vou fazer... Mais, né? O 2, que é uma constante multiplicativa, multiplica, então, 1, x elevado a 0, né? X elevado a 1 menos 1, que dá 0. Tá? Então, essa derivada aqui, ela ficou 4 vezes 2, 8,
x elevado a 2 menos 1 é 1, mais 2, né? X elevado a 1 menos 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá... qualquer número elevado a 0 dá 1, certo? Então, isso aqui dá 1, tá? Porque isso aqui dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, certo? Então, é isso, pessoal. Vocês têm que treinar bastante e a gente vai ficando por aqui.